Olá, eu sou o Gleison, aluno de Engenharia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Cornélio Procópio. Eu e mais 2 alunos da instituição desenvolvemos um material de matemática básica para lhe auxiliar em eventuais dúvidas. O tema da videoaula de hoje é fatoração. Fatoração consiste em colocar em evidência um ou mais fatores comuns entre as parcelas de uma equação. Neste caso, nós temos ax mais bx, onde nós temos que o nosso x é um fator comum em ambas as parcelas, então nós podemos colocar ele em evidência, tendo um a, x é igual a mais b. A fatoração através de agrupamento consiste basicamente em realizar o agrupamento de termos semelhantes nas parcelas. Neste caso, nós temos um ax mais bx mais ay mais by. Nós podemos colocar o x e y em evidência e fazer a multiplicação da soma de a mais b e a mais b, como representado aqui embaixo. Ou ainda, nós podemos colocar em evidência o x e o y, multiplicando a soma a mais b. Outra forma de fatoração é o quadrado da soma, que consiste basicamente no quadrado da soma de dois termos. No caso, nós temos um a mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Da seguinte forma: a mais b vezes a mais b. Aplicando a distributiva neles, nós temos um a ao quadrado mais ab mais ab mais b ao quadrado mais b ao quadrado, que resulta nessa equação de cima. Outra forma de representar ainda é o quadrado da diferença, que consiste basicamente a diferença de dois termos ao quadrado. Similar ao quadrado da soma, nós temos um a menos b vezes um a menos b. Nós temos um a ao quadrado menos ab menos ab mais b ao quadrado, que resulta nessa equação de cima. E ainda a diferença de quadrados, que é basicamente um a ao quadrado menos um b ao quadrado. Neste caso, nós temos que a diferença de quadrados é dada por a mais b vezes um a menos b. Se aplicar a distributiva aqui também, nós vamos ter um a ao quadrado menos ab mais ab menos b ao quadrado, onde esse termo anula com esse, então nós resultamos nessa equação de cima. Vamos fazer um exercício agora. O exercício ele pede a fatoração de x à quarta menos y à quarta. Mas a resolução desse exercício consiste... Nós temos um x à quarta menos y à quarta, que é a mesma coisa com x ao quadrado menos y ao quadrado, onde nós temos a diferença de quadrados, que é dada da seguinte forma. Utilizando essa forma aqui, nós temos um x ao quadrado menos um y ao quadrado vezes um x ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado. Sendo assim, nós temos dessa forma, da diferença de quadrados, mas nós podemos ainda abrir algum dos termos. Nós vamos abrir esse termo aqui, o x ao quadrado menos y ao quadrado. Também diferença de quadrados, onde nós temos um x menos y vezes um x mais y, representado aqui
A multiplicação da equação toda seria essa. Alternativa do exercício E. Esse é outro exercício da lista também. Ele manda fatorar um x ao quadrado vezes y menos um x y ao quadrado. A resolução desse exercício, primeiramente nós vamos identificar o fator comum em ambas as parcelas, que é o xy. Sendo assim, nós vamos colocar xy em evidência. No primeiro termo, nós temos um x ao quadrado, então vai ser um x multiplicando. No segundo, temos xy em evidência, menos um y ao quadrado. No caso, nós temos xy vezes x menos y. Dessa forma, sendo a alternativa D. Mais um exercício, ele fatore 9x ao quadrado menos 12x mais 4. Bom, para resolver esse exercício, nós temos que fatorar essa equação 9x ao quadrado menos 12x mais 4, onde nós temos o quadrado da diferença, que seria um a menos b ao quadrado. Sendo assim, nós temos que o 3x menos 2 seria a fatoração dessa equação. Dessa forma. Alternativa C da questão. Espero que o conteúdo na videoaula de hoje tenha ajudado. Agradeço a atenção de todos. Até a próxima e bons estudos.